Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o nosso economista-chefe José Márcio Camargo, para falar dos assuntos da economia e da política que estão aí mexendo também com o mercado financeiro. Nosso convidado de hoje é o Carlos Caval, que é diretor do Asa Investments. Tudo bem, Caval? Oi, bom dia, tudo bem e você, Denise? Tudo ótimo. Como sempre, acompanha aqui, claro, o Zé Márcio Camargo, nosso economista-chefe. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Tudo bem, Caval? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco mais uma vez, né? Já esteve aqui conosco uma vez no passado. Joia. Então, Caval, é o seguinte, eu vou abrir aqui a conversa de vocês, mas depois eu saio e deixo vocês dois batendo papo. E eu queria já começar o nosso programa com um número que saiu nesta segunda-feira, que é o número das contas externas. O relatório mostrou o seguinte: o brasileiro gastou menos no exterior e as empresas aqui no Brasil mandaram menos lucros e dividendos para fora. Ao mesmo tempo, o investimento estrangeiro direto subiu 40%. Isso tudo junto fez com que o rombo das contas externas caísse 29% no primeiro TRI, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Claro que isso aí está muito afetado pelos números da Covid, nos números da quarentena no primeiro trimestre. Eu queria que você fizesse uma avaliação de que você viu de destaque nesses números divulgados hoje. Bom, mais uma vez um prazer aqui estar nessa live da Genial com o Zé Márcio. As contas externas, eu acho que são o único contraponto que nós temos nesse momento mais positivo se a gente pensar na questão de fundamentos econômicos brasileiros. Esse primeiro trimestre, ele sinaliza positivamente, a nosso ver, na direção de, em primeiro lugar, um resultado em transações correntes que deverá ser positivo no ano. Nós temos uma projeção de 6 bilhões de saldo positivo em conta corrente, né? E também uma melhora do fluxo de capitais, o investimento direto, né? Se nós computarmos, inclusive, os dados parciais de março, né, já mostra uma tendência de ficar substancialmente acima daquilo que tivemos em 2020, é claro, em função da pandemia. E, nesse sentido, a gente imagina que possa ter, em 2021, um superávit expressivo no nosso balanço de pagamentos, o que, em outra mensuração, seria um fluxo cambial bastante positivo ao longo desse ano. Ele já está aí, nos dados parciais que temos até abril, positivo em 9,5 bilhões de dólares, e a tendência sazonal agora das exportações nos favorece no segundo trimestre, e a gente deve ver saldos positivos em transações correntes e no fluxo cambial ao longo do segundo trimestre. Caval, uma questão importante que aconteceu na semana passada foi o fato de que o presidente Bolsonaro sancionou o projeto de orçamento que foi aprovado no Congresso, né? Quer dizer, tinha aquele impasse importante, como ia ser, quer dizer, se aprovou um orçamento supostamente inexequível, porque tirou despesas obrigatórias, colocou no lugar emendas parlamentares, e no final, quer dizer, a aprovação, o presidente aprovou com vetos, principalmente a gastos discricionários e investimentos dos próprios ministérios, manteve as emendas parlamentares e colocou uma parte dos recursos fora do teto do gasto, ou seja, tudo aquilo que se referia ao combate à pandemia, que supostamente é excepcional, foi colocado fora do teto do gasto. Como é que é a sua avaliação desse resultado, dessa discussão aí do orçamento? Como é que você está vendo isso aí para os próximos meses? E como é que você acha que vai afetar o comportamento aí dos mercados? Então, eu acho que na semana passada, vamos dizer assim, se eu fosse usar uma imagem, eu diria que tiraram o bode da sala, né? Tinham feito uma sinalização, né, de que nós poderíamos ter, né, alguma operação, né, fura-teto, com um valor de emendas, né, que era inexequível, um orçamento inexequível. Isso, felizmente, foi corrigido, né, da maneira que acho que todos nós que acompanhamos a questão fiscal
julgávamos adequada, né? Quer dizer, uma revisão do orçamento, vetos do presidente, enfim. Mas todo esse episódio deixou um sabor amargo, né, na boca de quem observa as contas públicas e quem também acompanha, né, assim como você, Zé Márcio, o teto de gastos, né, essa mudança institucional tão importante que nós tivemos aí ao longo dos últimos 5 anos. Né. O lado das despesas que ficaram fora do teto, né, é bastante expressivo, alguma coisa como 120 bilhões de reais. Eu acho que a chance da gente vir a ter que gastar um valor ainda maior do que esse ligado à pandemia é razoável, né? Aí, vamos dizer assim, era o inevitável. São gastos ligados à pandemia, né? A mitigação dos seus efeitos sobre o emprego, enfim. Eu não gostei da solução de você retirar esses gastos da meta. Eu acho que a meta deveria ser revista e o valor ligado a esses programas deveria ser definido, né, nessa nova meta e não como ficou um valor em aberto. Na solução do orçamento propriamente dita, né, quer dizer, a retirada do bode da sala, né, eu acho que acaba também ficando como destaque muito negativo o valor das emendas, né, parlamentares aí em torno de 36 bilhões de reais, quando o normal seria menos da metade disso, alguma coisa como 15, 16 bilhões, exatamente num momento de pandemia. Isso significa que os gastos extra-teto que nós vamos ter que fazer por conta da pandemia, eles poderiam ter ocorrido em valor menor, porque se nós tivéssemos mantido o valor das emendas que historicamente observávamos, né, você tinha pelo menos mais 20 bilhões aí de espaço no orçamento que poderia ser usado para ajudar na pandemia ou eventualmente para investimentos, enfim. Então, eu acho que esse episódio arranhou muito a credibilidade do governo e o compromisso também das lideranças do Congresso com a responsabilidade fiscal. Mas provavelmente é possível, pelo menos com o teto, né? Quer dizer, eu acho que as emendas parlamentares, e o fato de que as emendas parlamentares se tornaram impositivas, né? Quer dizer, as emendas parlamentares se tornaram mais importantes do ponto de vista político, né? Porque antes essas emendas elas eram aprovadas e não eram executadas, cabia ao executivo não executar e ponto final, tá certo? Agora não acontece mais assim. Agora, quer dizer, é impositiva, vai ter que executar. Eu acho que provavelmente o que deveria acontecer é que uma parte, pelo menos, das emendas dos parlamentares da base do governo, né, quer dizer, aqueles parlamentares que, bem ou mal, participam de alguma forma aí do governo, tá certo? Sejam incorporadas aos gastos discricionários dos ministérios deste mesmo governo. Quer dizer, isso faria com que você tivesse uma situação na qual as duas coisas caminhassem mais ou menos juntas. Acho que isso provavelmente vai ser a tendência no futuro, né? Porque com o teto, você não consegue, se você quer respeitar o teto, para todo aumento de gasto tem que corresponder a uma queda no outro, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Mas eu acho que isso é uma mudança no longo prazo que pode ser super positiva, né? Porque pode comprometer a base parlamentar com o governo do qual ele é a base parlamentar, ou seja, você vai ter um compromisso efetivo dos parlamentares com uma política econômica que o governo vai estar executando no futuro. Você não acha que isso pode ser a tendência nos próximos anos? Bom, seria uma hipótese positiva, mas a dificuldade aí, né, é que você tem por trás, né, normalmente dessas emendas, compromissos políticos, né, com determinadas regiões do país, com a base eleitoral do congressista, enfim. Então, no curto prazo, ao menos, né, o que a gente vai ter é uma piora da qualidade do gasto público, né? A gente poderia ter tido nesse ano, né, alguma coisa diferente na linha, inclusive de
o Congresso abrir mão, né, das emendas parlamentares, como foi proposto pela ex-secretária Ana Paula Vescovi, né, talvez esse fosse o ano da gente nem ter emendas parlamentares, né? Ou vamos imaginar que nesse contexto em que o Brasil está sendo, vamos dizer, acusado aí de não cumprir regras, normas ambientais, por que não, né, aproveitar uma quantidade desses recursos aí para investimentos na área de preservação ambiental, né, dar uma resposta, né, aos países desenvolvidos, aos investidores estrangeiros que estão, né, também receosos em vir para o Brasil por conta dessa questão ambiental, né? Então, assim, claro que tem formas que a gente poderia, como a que você sugeriu, né, avançar na direção de dar mais racionalidade a esse gasto. Mas a decisão desse orçamento foi na direção oposta a essa. Na prática, também, o que em boa medida deve acontecer é que muito desse gasto ocorra mais adiante, vire restos a pagar para o ano de 2022, né? Na prática, foi de certa forma um empréstimo do teto do ano que vem, porque a gente está aprovando o orçamento transcorrido quase um terço do ano calendário, né? Então, muito difícil que a gente execute um valor tão grande de emendas em 8 meses do ano, né? Mas, enfim, tem muito ainda a melhorar, a progredir, quando a gente pensa, claro, o gasto público do lado da qualidade. O Cabral, realmente a aprovação do orçamento teve o efeito de diminuir o risco fiscal, né, que você resolveu o impasse sobre o orçamento, isso foi super importante. Além disso, quer dizer, também voltou a destravar a pauta do Congresso, né, quer dizer, o presidente Arthur Lira disse que vai ler o relatório da reforma tributária na segunda-feira, que vai ler o relatório da reforma administrativa no dia 14 de maio, foi aprovada urgência para a privatização, para o projeto de lei que permite a privatização dos Correios, né? Quer dizer, eu acho que as coisas estão acontecendo muito rápido, desde o dia 1º de fevereiro, na verdade, as coisas estão acontecendo muito rápido no Congresso. Isso, combinado com o fato de que, como você já disse, a gente vai ter uma situação de contas externas extremamente positiva, você acha que o efeito sobre o valor do dólar, do real, vai ser significativo, ou você acha que ainda não, que ainda, quer dizer, tem muita coisa para correr? Então, acho que nós, passado o problema do orçamento, o fundamento por si só, né, das contas externas, ele deveria produzir uma apreciação do real, né? Isso levando em conta também que a gente está num ambiente em que o Banco Central deverá, na semana que vem, né, fazer mais um ajuste na Selic, enfim, a gente passa a ter um carrego da moeda um pouco mais favorável, né, frente a outros países emergentes, mas há dois elementos aí que jogam contra. Em primeiro lugar, lá fora, né, o contexto que nós estamos vendo de maior crescimento dos países desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos, mas provavelmente Europa também acelerando ao longo desse trimestre agora, está tirando um pouco do apetite de investimento em países emergentes, né? Então tem um contraponto aí que vem do cenário internacional, mas, sobretudo, a resposta à sua pergunta deriva do que vai acontecer aqui no cenário político, né? Na Câmara, de fato, a gente vê o presidente Arthur Lira querendo, né, retomar a agenda de reformas, enfim, mais difícil a reforma tributária, quem sabe avancemos na administrativa, na MP da Eletrobras, que acredito que tem boa chance de ser aprovada, mas as dúvidas são principalmente no Senado, onde a gente vê uma pauta um pouco diferente, né? O presidente do Senado querendo agora fazer um refis, o próprio problema da condução da CPI, né? Lá há mais resistências, por exemplo, à venda da Eletrobras. Então,
Vamos ver como isso evolui ao longo dos próximos meses, né? Caso a gente, de fato, engate, né, uma segunda marcha aí, e as reformas ganhem velocidade, seria, claro, que a combinação desejável, até porque é a janela final, né, que temos para fazer reformas de maior vulto, antes da gente chegar mais para o final do ano e entrarmos aí num ambiente mais difícil, para tanto, em função da eleição, né, que se vislumbra bastante complexa em 2022. Certo. Nós estamos com um cenário parecido com você, quer dizer, na verdade, a gente acha que vai ter alguma valorização cambial, mas existe aí esses problemas que são sempre complicados, né? Quer dizer, qual é a sua avaliação sobre essa questão da CPI e da pandemia? Você acha que isso pode gerar grandes ruídos, ou você acha que, eventualmente, essa coisa vai se dissipar e, se por acaso, na verdade, a nossa avaliação aqui é que vai depender muito do comportamento da própria pandemia, né? Quer dizer, se a pandemia começar a arrefecer, vai ter pouco ruído; se a pandemia continuar muito ruim, o ruído pode aumentar. Não sei como é que você está vendo esse processo aí. Acho que a avaliação inicial era exatamente essa, né? Que até no que fosse possível, né? Deixar a CPI, vamos dizer, adiá-la ao máximo, né? Quer dizer, fazer com que os seus procedimentos ocorressem mais lentamente, seria a maneira de você exatamente evitar que ela coincidisse, né, com o pior momento da pandemia, enfim, que tomara tenha ficado atrás. O problema, e esse é um problema também para a própria recuperação da economia, é que a gente está vendo seguidos atrasos na vacinação, né? Agora houve uma nova revisão importante, né, do cronograma do Ministério da Saúde, sobretudo para o terceiro trimestre, né, que é aquele que todo mundo nas suas contas coloca uma recuperação vigorosa depois do provável tombo que teremos no segundo, né? E ao lado disso também a percepção de que medidas de distanciamento vão continuar de alguma maneira necessárias até a gente chegar pelo menos a um percentual vacinado de 40% da população. Estamos bem longe disso e agora há novamente uma dúvida com relação ao suprimento das vacinas a partir de julho, em função da questão da produção do IFA nacional pela Fiocruz. Então, de fato, as últimas notícias no campo do controle da pandemia, incluindo a vacinação, não têm ajudado, incluindo os efeitos que isso vai ter na própria recuperação da economia, que acabam tendo, né, repercussão no meio político. Mas a vacinação, hoje a gente já está com quase 1 milhão de doses por dia, né? Ela teve muito fraca no começo, melhorou um pouco. A pergunta é o que vai acontecer daqui para frente, né? Quer dizer, mas pelo menos nesse momento, visto de hoje, a minha avaliação, pelo menos, é que vai ter vacina. Esse é que eu acho que é o ponto importante. Eu acho que mesmo com a redução aí de expectativa de receber novas vacinas, quer dizer, o Ministério da Saúde já disponibilizou mais de 50 milhões de vacinas aí para os estados e municípios e foram vacinados 35 milhões de pessoas, ou seja, tem vacina para vacinar. Eu acho que existe um problema complicado de organização nos estados e municípios. Eu acho que isso é um problema que está atravancando o processo de vacinação. De alguma forma, quer dizer, principalmente nos municípios menores, mais distantes, eu acho que está tendo aí um problema de logística complicado, mas eu acho que isso deve ser resolvido aí ao longo do tempo, mas tomara que não tenha, realmente eu espero que não tenha grandes problemas com a disponibilidade de vacinas aí logo agora, no terceiro trimestre, né? Certo. Qual é o seu cenário para a economia brasileira em 2021? Você está otimista? Como é que você está vendo aí que o primeiro trimestre foi
bem mais positivo do que, na verdade, o primeiro bimestre, né? Março vai ser bem negativo. O primeiro bimestre foi bem mais positivo do que os analistas estavam esperando, né? Porque você teve um crescimento substancial do IBCBR em janeiro e fevereiro, tá certo? O CAGED continuou vindo bastante positivo, então, quer dizer, foi relativamente surpreendente o comportamento da economia brasileira nesse primeiro bimestre do ano. Março deve ser bem negativo por causa das medidas de. Os indicadores antecedentes estão mostrando isso, mas abril já está começando a voltar também. Então, como é que você está vendo aí o comportamento da economia brasileira ao longo de 2021? Então, exatamente como você descreveu, Zé Márcio, nós sempre tivemos no ASA uma previsão do PIB bem abaixo do consenso, né, entre 2 e 2,5, e agora nós estamos até um pouquinho acima, 2,6, né, porque todos os dados já conhecidos, né, o quarto trimestre, o primeiro bimestre, como você mencionou, eles têm surpreendido para cima, né? E de tal forma que provavelmente, né, na ausência dessa segunda onda, desses problemas na vacinação, a nossa previsão ela teria um viés muito negativo. A gente estaria já provavelmente num nível maior, mais próximo de 3%, ou mesmo acima, né? Mas a gente não se sente encorajado a elevá-la, né? Porque, não obstante a gente achar que o primeiro TRI vai ser positivo, em mais 0,2, nós temos uma queda de 1,3 no segundo TRI, depois uma recuperação razoavelmente consistente, né, nos 2 últimos trimestres, né? Eu começo a ficar, se é fato, né, como você disse, talvez o segundo TRI possa ser até um pouco melhor, né, do que esse número que eu citei, né? Eu começo a ficar mais preocupado com os trimestres seguintes, porque me parece que a gente está levantando as restrições muito precocemente, né, com um percentual da população vacinada muito pequeno, né? E a sensação é que a gente vai ter uma sanfona, né? Quer dizer, agora reabre, né? Ajuda a atividade em abril, mas daqui a pouco fecha de novo, porque o número de casos volta a subir pela vacilação que ainda não cobriu um número aí, hoje estimado, até hoje na Folha de São Paulo, né? Um estudo mostra que você precisaria ter pelo menos 40% da população vacinada, que é a experiência que a gente está vendo também dos países que já estão mais avançados. Então, meu medo é a gente ficar nesse abre e fecha, né? Mas é um ano que não é perdido, né? Se a gente tiver um segundo semestre em que a economia se recupere, a vacinação, né, se consolide, né, o distanciamento seja aí, né, de vez eliminado, né, nós temos alguns vetores que me deixam otimistas a médio prazo, né, curto prazo, mas a médio prazo também. O setor imobiliário, que está indo muito bem, né, o setor de infraestrutura, que a gente começa a ver ganhar tração, né, temos essa semana aí, tomara, né, o emblemático leilão aí da SEDAI, que é muito, muito importante, né, para consolidar o setor privado no setor de saneamento, né? E, obviamente, a gente tem a pujança do setor de commodities, né, que, em relação ao qual a gente não precisa nem elaborar muito, né, porque estamos vendo aí, né, já há alguns anos a sua força, e inclusive aí do ponto de vista das contas externas, né? Então, eu acredito que a gente vá se recuperar, né? Mas o quão rapidamente vai depender, né, assim como você lembrou no quadro político, vai depender do controle da pandemia. Certo. Você, Caval, citou aí a economia americana, o fato de que a economia americana vai crescer, etc. Na verdade, eu acho que o estímulo fiscal que está sendo dado na economia americana, provavelmente a última vez que isso aconteceu foi na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Quer dizer, a gente vai ter tivemos um programa de transferência de renda aí de 1,9 trilhões de dólares, vamos ter um programa de investimento em infraestrutura de alguma coisa em torno de 2,5 trilhões de dólares, tá certo? E vamos ter um déficit em 2022 da ordem de quase 20% do PIB. Ou seja, é um estímulo fiscal
simplesmente espetacular. Alguns analistas estão preocupados como que isso vai, se isso pode vir a gerar inflação, isso pode acabar levando o Fed, o Banco Central Americano, a ter que aumentar juros antes do esperado. Qual é a sua visão? Você está preocupado com essa questão? Ou você acha que, dado o excesso, quer dizer, a grande ociosidade que tem hoje na economia americana, é pouco provável que a gente tenha alguma pressão inflacionária antes de 2023, só para usar o mesmo ano dos diretores do Fed aí que eles têm dito? Então, esse acho que é a grande discussão, acho que é o debate talvez mais interessante que tenha, né, no cenário econômico esse ano, né, porque, de fato, os números, né, dos seguidos pacotes, né, que desde o final do ano passado, né, mais esse, agora o próximo pacote, né, eles parecem, sem dúvida, exagerados, né, e no pacote proposto para o ano que vem, né, é importante frisar que a maior parte não é para a infraestrutura, né? Se você abrir os dados, né, você vai ver que ainda tem muitos gastos com programas sociais e coisas desse tipo, né? É que parece que o governo Biden está adotando um conceito de infraestrutura bastante, vamos dizer, bastante amplo, Amplo. né? E quando você vai ver o que é realmente a infraestrutura que a gente conhece, né? Rodovias, ferrovias, portos, enfim, a gente tem aí uma coisa bem diferente daquilo que está sendo expresso nesse pacote, né? Há, sem dúvida, um efeito inicial, né, que é muito mais forte nos ativos. Então, a gente está vendo uma combinação de juros subindo, né, mas bolsa subindo também, né, porque a percepção é que o hiato vai se fechar mais rápido, mas os lucros das empresas vão subir, né? A dúvida é se, de fato, nós entramos numa situação em que a inflação mudou de patamar, né? A inflação que há mais de uma década insiste, né, em permanecer estruturalmente muito mais baixa e tal. Isso eu tenho um pouco mais de dúvida. Eu não estou tão convicto que a inflação ela vai subir de patamar de uma maneira um pouco mais estrutural. Se for algo mais conjuntural, né, em que você tenha a necessidade de esfriar um pouco a economia, o Fed tiver que ajustar seus juros, aí acho que é uma história um pouco diferente, né? De qualquer forma, né, a inflação americana ela é muito pesada em serviços e aí as idiosincrasias, né, ligadas a serviços médicos, né, que pesam muito e que tem um componente regulado muito grande, né, e também a inflação de aluguéis, né, que não obstante o preço de imóveis, ela está apontando queda, né? Então, acho que vamos ter que aguardar, vai ter mais emoções aí. Eu reluto em acreditar que o patamar de inflação, né, que o juro subiu estruturalmente, né? Acho que vamos ter que esperar, no entanto, ver o efeito desses pacotes fiscais para ter mais convicção. Mas no curto prazo, ao menos, né, o efeito é benéfico do ponto de vista de ativos de risco, né? Porque nós não vimos ainda aparecer uma inflação subjacente mais forte. Eu acho que o que vai definir isso aí são as expectativas de inflação, né? Enquanto as expectativas de inflação estiverem bem comportadas, eu acho que o Fed pode manter aí uma política monetária tranquila, né? Quer dizer, na hora que, se por acaso acontecer que as expectativas de inflação comecem a ficar um pouco fora de controle, certamente o Fed vai reagir, quer dizer, primeiro diminuindo a venda a compra de ativos e depois aumentando os juros, né? Eu acho que esse que deve ser a trajetória. Acho que a gente deve ficar olhando, e a gente aqui está olhando basicamente as expectativas. Eu acho que esse é o ponto importante. O outro ponto importante é que o presidente Biden pretende financiar pelo menos uma parte desses projetos aí com o aumento de impostos.
certo? Aumento de impostos sobre capital, principalmente, ganhos de capital, principalmente, como ele diz, aumento de impostos sobre os ricos. Você acha que isso pode afetar de alguma forma a economia brasileira? Quer dizer, num certo sentido, isso poderia deixar a economia brasileira mais atraente para os investimentos americanos, mas você acha que isso pode ser significativo? Eu acho que não, viu, Zé Márcio, porque o que aconteceu, né, de certa forma, nos Estados Unidos é que com os cortes do presidente Trump, né, a carga tributária deles, que já não era uma carga tributária elevada, ela ficou ainda mais baixa, né? E o Congresso americano, ele, né, como todos, acho que ele está com muito mais apetite para fazer a parte do gasto do que para fazer a parte do imposto, né? Onde tem menos consenso, né? E o fará de uma maneira, né, um pouco mais defasada no tempo em relação ao gasto, né? Então, eu não acredito que você mude, né, a competitividade relativa da economia americana, né? Até porque o pacote tem um lado qualitativo interessante, né, na parte de energia limpa, na parte de infraestrutura, né, que, em tese, vai aumentar a competitividade da economia americana, o seu produto potencial, né? Então, eu não vejo o que nós aqui poderíamos nos beneficiar dessa alta de imposto lá. A Denise já chegou ali, mas eu vou fazer mais uma pergunta, Denise. Tá. Quer dizer, nós tivemos essa coisa da cúpula do clima semana passada, né? Quer dizer, o presidente Bolsonaro foi lá, fez uma declaração, de uma certa forma mudou, deu uma guinada na direção da política sobre meio ambiente no Brasil. Como é que você avalia a participação do governo brasileiro, do presidente Bolsonaro nessa cúpula do clima? Você acha que efetivamente a gente pode imaginar, quer dizer, pode esperar uma mudança na política sobre meio ambiente no Brasil nos próximos meses? Então, infelizmente, eu acho que não. Acho que me pareceu algo muito mais reativo, né, a tentar levar uma mensagem, né, um pouco mais positiva, né, frente ao que a gente tem visto aqui na prática, né, meramente como uma sinalização, né, ao novo governo, né, ao governo americano, enfim, um gesto, vamos dizer, de boa vontade, de boa vizinhança, né, mas acho que ainda muito longe da gente ver uma mudança na prática do governo, né. A própria postura do ministro do Meio Ambiente, enfim, que não mudou, né? E como eu falava antes, não há nenhum sinal de que a gente está, por exemplo, dando mais recursos para a área ambiental, né? Exatamente no momento que a gente sobe as emendas parlamentares em 20 bilhões, né? A gente não tem nenhum sinal de que o governo vai se comprometer mais com a sustentabilidade, tanto a sustentabilidade, né, ambiental como a fiscal. Mas e aqui o que a gente tem notado é que os exemplos, né, as iniciativas, enfim, nessa direção, são muito mais do setor privado, né, que está receoso de que a gente possa vir a ter restrições, enfim, no nosso comércio internacional, enfim, para as próprias empresas, né? Então as empresas, né, as grandes empresas estão, né, sendo muito mais ativas nisso, mas a gente vê que o governo, no fundo, não compra essa agenda, né? Então eu não vi uma mudança qualitativa, uma virada de jogo, vamos dizer assim, embora, né, o discurso tenha sido um pouco mais amigável. Denise, por favor. Tá, joia, Zé, obrigada. O Caval, super obrigada. É sempre um prazer ter você aqui com a gente nessa discussão aqui sobre os rumos da economia brasileira. Super obrigada, volte sempre. Ok, Caval, obrigado. Prazer enorme. Obrigado, Zé Márcio, um prazer. Um abraço aí a todos. Obrigado você, um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Vamos fazer mais. Um abraço. A você de casa, muitíssimo obrigada. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.
Obrigada.